Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste reagístico canal Léo Brasil aqui. E hoje, meus amigos, vamos assistir aqui, ainda não vi nada, acabou de sair, tá quentinho, o vídeo do Storable Football. É isso aí, meu amigo, que já postou aí, tá postando todo mês. Mês passado eu acabei não fazendo, fez um vídeo interessantíssimo. Acabei não fazendo react, não deu tempo, mas hoje eu tô aqui gravando um vídeo até um pouco mais curtinho. Normalmente eu faço uns vídeos grandão, hoje foi um vídeo mais curtinho. Tô achando que eu não vou curtir muito esse vídeo, porque na thumb eu vi o escudo do Galo e o nome do vídeo, gente, é Os Maiores Vexames Brasileiros no Mundial. Então acho que eu não vou gostar muito desse vídeo. Mas nós vamos acompanhar aqui, lembrando que o vídeo original está aqui na descrição, então a gente vai estar assistindo, mas não esquece de ir lá, vou até assistir um pouquinho mais acelerado. Não esquece de ir lá assistir com calma, se você quiser. Deixa o like lá que é importante, porque eu tô reagindo, mas o cara que fez, pô. Então vai lá dar uma moral pra ele, deixa o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, porque é um dos conteúdos que eu mais gosto de assistir, é o do Storable. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos assistir esse vídeo aqui, bora que bora. É isso aí, bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos relembrar os maiores vexames de clubes brasileiros em campeonatos. Já parei aqui, já não gostei, pô. Fluminense, legal. Palmeiras, ok. Flamengo, uhul! Internacional, pô, eu gosto do Inter, mas fazer o quê? Negócio do Palmeiras também, mas o do Galo tá ali, aí não dá, velho. Não dá, vamos lá. Já fiquei chateado com esse início já. Mas vamos Os mundiais. Está acontecendo a primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E para entrar no clima da competição, vamos relembrar cronologicamente cada um dos vexames que clubes brasileiros já passaram e ordenar eles em uma tier list, descobrindo assim qual o maior fiasco brasileiro em um mundial de clubes. Então, se você curtiu a ideia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e hypar o vídeo para que o YouTube leve o conteúdo a mais pessoas. Então, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. O Mundial de Clubes não é um torneio homogêneo, ele não manteve o mesmo formato desde sempre, muito pelo contrário. Se considerarmos aqueles torneios disputados entre o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores, todas as derrotas de clubes brasileiros foram minimamente dignas. Aliás, FIFA, mantém o que tá, eu gostei desse formato, tá? Isso pra mim parece um Mundial de Clubes. Eu tô assistindo aqui o react, tô reagindo agora e tô assistindo o jogo nesse momento também. Então, mantém, FIFA. Esse formato é mais legal que os outros. Pelo menos eu tô gostando pra caramba. Só não tô gostando do Galo não tá lá, mas vamos lá. Infelizmente o Galão não conseguiu. Não há nada que mereça o rótulo de vexame. Em 2000, a FIFA começou a chancelar o torneio e passou a convidar os times campeões dos países sede, mas os vencedores dos outros torneios continentais. Desde que essa mudança aconteceu, o Brasil se deu muito bem, e as 3 primeiras edições foram vencidas por times brasileiros. 2007, 8 e 9 não houve clube brasileiro vencendo a Libertadores, o que só voltou a acontecer em 2010. E é aí que o nosso vídeo começa. Ai. Ó, Inter. O Internacional venceu a Libertadores de 2010. Passou por todos os mata-matas pelo desempate, o gol fora. A vitória sobre o São Paulo nas semifinais já colocou o Colorado no Mundial daquele ano, pois o Chivas, o outro finalista, não era um clube da Conmebol. Portanto, não poderia representar a entidade no Mundial de Clubes. De qualquer maneira, os gaúchos venceram por um agregado de 5-3 e foram bicampeões da América. A expectativa de todos era a grande final entre Inter e Inter. Afinal, a Internazionale da Itália havia sido campeã da Liga dos Campeões da Europa de 2010. E até então, todas as finais de mundiais foram entre o representante europeu e o sul-americano. Só que antes tinha uma Mazembe, da República Democrática do Congo. Ninguém cogitava a possibilidade do Inter não passar de fase. Seria apenas um jogo protocolar para pegar a vaga na final. Mas o que aconteceu naquele 14 de dezembro de 2010 foi um jogo atípico. Logo ao entrar em campo, ao invés de fazer aquela rodinha no meio, os jogadores do Mazembe se alinharam ajoelhados dentro da linha do gol. E para os supersticiosos,
foi aquilo que impediu que o Inter abrisse o placar logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos da segunda etapa, a coisa começou a azedar para o Internacional. Cabango dominou sozinho na área e abriu o placar para o time da República Democrática do Congo. Golaço, faltando 5 minutos para o apito final, em mais um contra-ataque, o Mazembe fechou a conta, 2-0. Pela primeira vez, um clube sul-americano estava de fora da final do Mundial. O choque foi assombroso, ninguém esperava um revés. A zoação ficou ainda maior pela exótica comemoração do goleiro congolês Kidiaba, que é utilizada até hoje para provocar os colorados. O Inter encerrou sua participação no Mundial, vencendo facilmente o Seongnam, representante sul-coreano, enquanto o Mazembe foi varrido facilmente pelo xará italiano, a Inter de Milão. 3-0. Inclusive, será que alguém sabe o porquê que o Eto'o comemorou o segundo gol levantando 2 sacolas de supermercado? Apesar da imprensa brasileira tratar o Mazembe como um completo aleatório, ele é um gigante do seu continente. Ao lado do Zamalek, é hoje o segundo maior campeão africano. Um feito muito relevante, ainda mais levando em conta que é um clube de uma região muito marcada por conflitos e guerras, sendo o principal clube da África subsaariana. Na época, o Mazembe tinha um investimento muito acima da média para o futebol africano. Por isso, venceu a CAF Champions League de 2009 e 2010. Em 2010, inclusive, aplicou um 5-0 no jogo de ida da final em cima do Esperance. Bom, dito tudo isso, o saldo foi bem negativo para os colorados. O fato de ter sido o primeiro a cair antes da final para um time da República Democrática do Congo vai fazer com que o Inter brigue lá no topo da nossa lista. Candidato forte. Eita, agora eu tô até preocupado em ver o do Galo. Meu Deus do céu. Logo no ano seguinte foi a vez do Santos vencer a Copa Libertadores. Em junho, já estava definido que o time de Neymar, Ganso e companhia ia tentar o tricampeonato mundial no Japão. O seu grande adversário já estava definido também. O Barcelona foi coroado campeão da Liga dos Campeões de 2011 de forma extremamente dominante. Mas os santistas estavam confiantes. Na comemoração do título da Libertadores, o lateral Léo deu a seguinte declaração. Tava engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos vencer isso tudo. Alguns meses depois, já no Japão, o Santos espantou a zebra. Pera aí, então esse foi o primeiro? O Barcelona pode esperar a sua hora. Gente, isso zica pra caramba mesmo, moleque. Vamos lá. E venceu o Kashima Reysol por 3-1. Do outro lado, o Barcelona enfiou 4 no Al-Sadd, com destaque para esse primeiro gol marcado pelo brasileiro Adriano. Que lambança, hein, goleirão? O Santos não chegava à final como favorito. Longe disso. A expectativa era toda em cima do Barcelona, mas havia um fio de esperança de Neymar e Ganso surpreenderem para cima dos europeus. Mas a esperança meio que acabou com 20 minutos do primeiro tempo. O que houve foi um verdadeiro massacre. 4-0 fora o baile. E olha que o Barcelona tirou o pé legal no segundo tempo. Com certeza o Léo teve sua pergunta respondida. Foi a maior goleada em uma final de mundial desde os anos 60. Nunca houve tanta diferença entre as duas equipes finalistas. Nossa. Por mais que o desnível entre o Barcelona de 2011 para o Santos... Não, peraí, eu vou até voltar aqui. Até agora eu fiquei curioso para ver o time do Barcelona. Finalistas. Por mais que o desnível entre o Nossa, mas o time do Barcelona era foda, né? Olha, Valdés, Puyol, Piqué e Abidal, Xavi, Sérgio Busquets, Iniesta, Fábregas, Dani Alves, Leonel Messi e Thiago. Que isso? Isso aqui é uma seleção num time só, mano. Isso aqui não tinha condição, não. Coitado, eu tenho dó do Santos mesmo, porque não tinha como, não. Acho que isso aqui não é vexame, não. Porque, pô, olha o time dos caras, mano. Você tá louco. Barcelona de 2011 pro Santos seja Vamos ver o Santos. Rafael Cabral, já começa com Rafael Cabral, é foda. Bruno Rodrigo, mas Rafael Cabral não sabe porque tava bem, né? Bruno Rodrigo, Edu Dracena, Durval e Léo. Cara, Edu Dracena e Durval marcando Messi e Thiago Alves e Dani Alves. Que isso? Não tem condição, não. Henrique, Arouca e Danilo, Ganso, Borges e Neymar. Pior que o time do Santos era bom, né, velho? O time do Santos era bom, mas não tinha condição, não. Bismal não pode tomar 4 em uma final em nenhuma hipótese. O Estudiantes de 2009 era um time muito pior, tinha uma diferença muito maior comparado a esse Santos e Barcelona,
e levou o jogo para a prorrogação. Quase ganhou, inclusive. O Barcelona só foi empatar aos 44 do segundo tempo. Comparem os times de Grêmio e Real Madrid em 2017. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar e levar só 1-0. Tá certo que ele não deu nenhum chute ao gol. Mas eu ainda acho mais digno não chutar no gol e perder de 1-0 do que levar 4. Por isso, o Santos de 2011 vai entrar no 4º nível da nossa lista. Não é nenhum azembe, mas é feião levar 4 numa final de Mundial. Tá bom. Não, vamos pular esse aqui, vamos pular essa parte do vídeo, cadê? Ah, não, Galo. Vamos lá. Pulamos para 2013. O representante sul-americano era o Atlético Mineiro, que vencia pela primeira vez a Libertadores com uma campanha emocionante, com viradas para cima de Newell's e Olímpia nos jogos decisivos, ganhando assim o direito de disputar o Mundial daquele ano no Marrocos. Em dezembro, o clube já entrava nas semifinais, enfrentando o Raja Casablanca. Aí cabe um detalhe importante. O Raja não era o campeão continental, ele estava no Mundial como campeão marroquino, país sede. O campeão africano daquela edição era o Al Ahly, que estava na outra chave. Porém, mesmo assim, o Raja eliminou Monterrey, representante da CONCACAF, e avançou para as semifinais. Eliminou o Auckland City, que é um time amador, e eliminou o Monterrey. Tava com ritmo de jogo, pô. Era isso, gente. Vocês não estão entendendo, o time já chegou com ritmo de jogo. Entendeu? O Galo não tava com ritmo de jogo. Foi isso que aconteceu. Ai, meu pai. Vamos lá. O Atlético Mineiro era grande favorito e tinha um time muito melhor. Mas isso não se refletiu em campo. O Raja foi bastante superior e fez 3-1 no Atlético Mineiro, com o terceiro gol saindo de uma tabelinha com o travessão. Essa foi a segunda vez que um sul-americano caiu antes da final, para um time que sequer é campeão continental. Um abraço para os galourados aí que estão nos assistindo. Nós somos parceiros até nisso aí, o Inter e o Galo. Meu Deus do céu, mano. Que tristeza, que lembrança triste, velho. Tinha sido. O Atlético se despediu do Marrocos vencendo o Guangzhou Evergrande da China por... Mas nós somos o terceiro melhor do mundo, tá? Tem que chegar lá pra poder ser. Eu tô sem argumento. Tô muito chateado. 3-2, o que não era mais que obrigação. Enquanto isso, o Bayern resolveu a parada com o Raja em 20 minutos e foi campeão mundial. É um vexame com gosto diferente do Mazembe por não ter sido a primeira vez, mas tem um agravante de acabar caindo para um time que sequer campeão continental tinha sido, apesar de... Não, agravante não, pera aí, não coloca agravante, tô até com medo do que vai falar. Ô João, não me avacaia não, João. Vamos lá. Isso, o Marrocos é uma região mais tradicional no futebol, e o Raja jogava em casa. O Atlético deu sorte de não ter sido o primeiro, por isso o nível do seu vexame acabou sendo um pouquinho menor comparado ao Inter. Ele colocou junto com o Inter, velho. Vamos lá. Que tristeza. Depois de 2013, houve um hiato de vexames brasileiros. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia foi derrotado pelo Kashima Antlers na semifinal. E em 2018, o River Plate caiu precocemente para o Al Ain dos Emirados Árabes. Os brasileiros todos, apesar de não terem sido campeões, não foram humilhados ou voltaram para casa mais cedo. Isso até 2020. Esse foi o ano que o Palmeiras conquistou seu segundo título da Copa Libertadores ao bater o Santos na grande final. Porém, existe aqui um fator muito relevante: a pandemia. Desde 2017, o calendário da Libertadores foi levado para o final do ano, ou seja, o time teria menos tempo de distância entre a final e o primeiro jogo do Mundial. Até aí tudo bem. Porém, em 2020, com a paralisação, o calendário ficou todo encavalado. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 de janeiro e entrava em campo na semifinal do Mundial no Catar uma semana depois, no dia 7 de fevereiro. O jogo era contra o Tigres, que não é um adversário fácil. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles sempre engrossavam o caldo. O Verdão acabou eliminado por um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo. Foi uma eliminação precoce, mas dadas as circunstâncias, dá para passar um pano. Até que na disputa de terceiro lugar, o Alviverde teria pela frente o Al Ahly do Egito. E o jogo não saiu do 0-0, levando a decisão para as penalidades, onde os egípcios venceram por 3-2 e ficaram com a medalha de bronze. Dessa forma, o Palmeiras fazia a pior campanha brasileira na história dos mundiais. Todas as vezes que o time era eliminado precocemente,
ele pelo menos vencia a disputa de terceiro e voltava para casa com o mínimo de dignidade. O Palmeiras não só saiu sem nada, como não conseguiu marcar um gol sequer. Mesmo relevando por conta de todo o contexto, e as duas derrotas serem para times grandes, encardidos, o fato de ser o primeiro a ter saído do Mundial de mãos atadas, o marco de pior campanha brasileira na história em um clube como o Palmeiras, que tinha a pressão de ainda não ter marcado gols no torneio, acaba sendo um vexame de proporções bastante consideráveis. Não, aí você não tá sendo consistente, hein, João? Pô, tinha que colocar o Palmeiras em cima e o Inter e o Galo embaixo. Aí eu não concordo, não. Vamos lá. Em 2022, o Flamengo fez uma excelente campanha na Copa Libertadores e conquistou sua terceira estrela de forma invicta. Na comemoração mais do que merecida, o até então vice-presidente de futebol do Isso aqui é lendário! Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é épico. Flamengo, Marcos Braz, decidiu puxar o canto Real Madrid pode esperar. Real Madrid pode esperar! A sua hora vai chegar! Real Madrid pode esperar! A sua hora vai chegar! Vale ressaltar que esse cântico surgiu com a torcida do Vasco no pré-mundial de 1998. Na oportunidade, a equipe cruzmaltina acabou derrotada por 2-1 em um jogo muito disputado. Já o Flamengo teria um pequeno detalhe pela frente. Antes do Real Madrid, o clube teria que vencer o Al Hilal da Arábia Saudita. Você provavelmente conhece esse time hoje, pelas passagens de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Mas na época o melhorzinho desse time era o Vieto. E para quem pretendia bater de frente com o Real Madrid, acabou tendo um choque de realidade ao ser derrotado pelo possante Al Hilal por 3-2. É um caso que a fala aumenta a proporção do vexame, mas 2022 infelizmente já tinha se tornado comum ser derrotado nas semifinais. Por isso, embora o Marcos Braz tenha tentado, o vexame rubro-negro fica um pouco abaixo das demais eliminações nas semis. Aí deu ruim, né? O Real Madrid, diz a lenda que o Real Madrid tá esperando até hoje o Flamengo aparecer, mas nada. 2023, foi a vez do Fluminense vencer a Libertadores. Era o primeiro título continental da história do clube, e as expectativas para o Mundial eram altas, ainda mais pelo grande duelo Diniz versus Guardiola. Mas primeiro o Fluminense teria que passar das semifinais, que costumeiramente é o jogo mais nervoso. E aqui a gente vê uma questão, a gente só pega a gente apanha pro Zal, né? É Al Ain, é Al Hilal, é Al Ahly, é impressionante os brasileiros. Os times de lá sempre dão trabalho para nós. Vamos ver. Mas eles conseguiram aprender com os erros do rival e venceram o Al Ahly por 2-0. Eis então a grande final. Fluminense contra Manchester City. Será que o estilo revolucionário de Fernando Diniz daria um nó tático no ultrapassado Guardiola? Todo suspense durou cerca de 40 segundos. Nem lembrava. O City logo abriu o placar em um erro na saída de bola, e o jogo, que já era difícil, ficou impossível para o time das Laranjeiras. A partida terminou com um amasso, 4-0. Deu a lógica? Deu. Deu a lógica. É vexame? Como eu já elaborei melhor na parte do Santos, não se toma 4-0 em uma final. Por isso eles vão ficar juntinhos ali e tá de bom tamanho. Faz sentido. Por último, mas não o Galão não teria passado essa vergonha. Menos importante, temos a participação do Botafogo no Mundial de 2024. Assim como o Atlético Mineiro e Fluminense, o Botafogo conquistava sua primeira Libertadores. O Mundial daquele ano foi renomeado para Intercontinental e acabou tendo umas pequenas mudanças no regulamento. Agora, haveriam 4 fases. O clube brasileiro entra na segunda, onde enfrenta o representante da CONCACAF no Derby das Américas. O vencedor desse confronto pega o vencedor da Copa África Ásia Pacífico na semifinal, para aí sim chegar à decisão contra o representante europeu, que tem vaga cativa. Isso aí eu considero um erro, tá? Porque, vai falar que o da Ásia lá é mais importante do que o sul-americano? Pera aí, devia ser o contrário, né? Mas vamos lá, vamos ver. Porém, aquele ano de 2024 para o Botafogo foi bastante corrido. Além da Libertadores, o clube levou para casa também o Campeonato Brasileiro. E o Nacional foi bem pegado.
O Glorioso só confirmou a taça na última rodada, disputada no dia 8 de dezembro, e a estreia no Mundial era no dia 11 lá no Catar. Pode-se dizer que essa batalha acabou prejudicando o clube carioca, que chegou no Mundial para enfrentar o Pachuca cansado e de ressaca do título que não vinha desde 1995. E o Pachuca jogou fácil, como se estivesse batendo em alguém de ressaca. 3-0, fora o baile. O clube mexicano ainda venceu as semifinais e chegou à decisão quando foi varrido pelo Real Madrid. Essa participação acabou sendo a pior de um clube brasileiro, uma vez que eles foram eliminados antes mesmo da semifinal. Somado ao fato de ter sido um 3-0 para um clube mexicano, que apesar de ser chato, não é o tipo de adversário que um clube brasileiro deva perder dessa forma. Por isso, ele vai se juntar a Palmeiras e Flamengo na prateleira do meio por um simples fator. Na iminência do Super Mundial, a competição que o Botafogo participou acabou perdendo um pouco do holofote. Agora que vimos todos os vexames detalhadamente, vamos arrumar nossa lista. Eu acho que Santos e Fluminense meio que tanto faz a ordem aqui embaixo, os dois dão meio que na mesma, mas aqui em cima eu vou colocar o Botafogo à frente de Palmeiras e Flamengo, porque tomar 3 do Pachuca é sacanagem. E acabou sendo a pior campanha no final das contas, então acho justo eles ficarem na frente. Embora é importante frisar que o Botafogo não jogou um segundo jogo como o Palmeiras. Agora, para decidir o pior, eu acho que tá muito claro. Por mais que o Raja também tenha sido um choque, o Mazembe foi um marco no futebol mundial. Um time congolês que ninguém dava nada, meteu 2-0 no Inter, eliminou um sul-americano antes da final do Mundial pela primeira vez na história, é muito marcante. E ainda tem a cereja do bolo, que é a dancinha do Kidiaba. Então, é imbatível. Portanto, meus parabéns, Internacional. O maior vexame brasileiro na história parabéns, dos Inter. Mundiais é seu. Pode comemorar, torcedor colorado. Aí então, galera, esse aí foi o vídeo do nosso amigo João, lá do grande Storable Football. Cara, nunca fiquei tão feliz de não ficar em primeiro em alguma coisa. Ai, meu pai eterno, galera colorada, desculpa, mas não tem jeito. Eu não posso ficar triste, não. Quase sobrou pro Galo de novo. Prefiro ficar ali no cantinho, segundo lugar esquecido. Ai, gente, o Galão terá outra oportunidade de refazer isso aí, essa história. Se Deus quiser aí nos próximos anos. Eu tenho fé. E o Inter também, embora lá, Inter. Tenho certeza que vocês vão ter outra oportunidade aí em breve. É isso, meus amigos, se vocês ficaram até aqui, muito obrigado. Lembrando, novamente, o link tá aqui na descrição para quem quiser assistir. E, obviamente, vai lá de toda forma, dá uma moral, deixa o like lá, que ele fez conteúdo, eu só tô aqui reagindo. Mais um conteúdo sensacional. Então, por favor, também deixa o like e também se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito. Muito obrigado a todos, até a próxima, valeu. Cara, que massa. Fui, tchau.